Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: maior é Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito, o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado. Nós oramos agora para que haja um movimento. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito. Fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E ó, vamos lançar um desafio.
Quero ver o máximo de vocês ao vivo, amanhã às 6 horas da manhã. Não é por amor a mim, é por amor ao propósito de Deus. Dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, e nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanho as orações às 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus. Porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio. Não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode. Jesus pode. Amém? O que você precisa fazer é colocar fé. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. Amém? Diga assim comigo: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje. Uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Aí, como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela: o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu. Ela disse: eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar. Elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo
aonde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer o que é verdade daquilo que não é verdade se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos. Eu tive que falar aqui, gente, não é eu que estou pedindo isso, eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca, aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola, perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né? Tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja,
tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus, para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, esse não é de Deus, esse é de Deus. Esse não é bom, esse é bom. Sabe, você tem que pesquisar, às vezes, como é que eu posso dizer, no meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa. Ei, você tem que ouvir de Deus. Você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas, e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela nem um dia, nem uma semana. Você acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja, e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos. Eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa, se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele? Será que Deus não quer que eu dê um conselho para ele? Para que o Senhor o guarde? Porque o inimigo está tentando ceifar a vida dele? Ou seja, muitas vezes nós temos que orar para que a verdade venha à tona, para que a luz de Deus venha trazer clareza e você tomar uma decisão. Sabe, nós temos que ter cuidado com a fofoca, nós temos que ter cuidado com acusações, nós temos que ter cuidado com tudo na nossa vida. As pessoas podem se complicar por pouco. É por isso que, antes de você, sabe, firmar uma decisão, você tem que analisar os fatos. É por isso que um juiz, quando está pleiteando, está para decidir algo, ele analisa os fatos, para depois tomar a decisão. Primeiro vem os fatos, primeiro vem as testemunhas, para depois, sabe, ele dar o veredito. Você tem que entender isso. Ore a Deus, para que Deus traga a você toda a verdade. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo da verdade. E daí, sabe, uma vez, olha o que aconteceu. Uma mãe veio me pedir oração pela vida da filha. E ela disse assim, eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa muito errada. E ela disse assim, mas eu tenho medo de descobrir. Eu disse para ela, não tenha medo.
porque a verdade é a verdade e a verdade não pode ser adulterada. Podem até tentar mexer com a verdade, mas isso vai durar só um momento. A mentira dura um momento, a falsidade dura um momento, o engano dura um momento, mas a verdade permanece. E eu disse para ela, não tenha medo. E daí ela descobriu um negócio grave da filha, um negócio grave, e ela veio me contar, ela disse, o que eu faço agora? Agora você tem que agir. Agora você tem que agir, você tem que se aproximar dela. Você vai ter que chamar a atenção dela e você vai ter que dizer, filha, esse caminho vai acabar com a tua vida. E foi o que aconteceu, sabe? Ela chamou a filha, ela falou a verdade, a menina ficou um pouco revoltada, saiu de casa, depois voltou para casa e depois houve a reconciliação. Então não podemos ter medo da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, tem certas coisas, é como a Bíblia diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tem coisas que a gente vai saber e às vezes é melhor a gente não levar para frente. Por quê? Porque tem guerras que não é para você. Às vezes é melhor só você continuar em frente, certo? Às vezes é melhor só você continuar em frente. E claro, quando você sabe da verdade, você caminha diferente, você observa as coisas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo. Ore a Deus, para que Deus sempre te revele tudo ao teu redor. Para que Deus sempre te mostre tudo sobre teu casamento, sobre teus filhos, sobre relacionamentos, sobre lugares que você frequenta, sobre negócios que você vai fazer. Ore a Deus para que você ande na verdade, que você ande na luz, para que, nenhum engano haja no seu caminho, para que você nunca seja levado por uma história, por uma conversa, por uma fofoca, porque um disse-me disse. Não, gente. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus é justo. Deus é justo. E por ser justo, Deus sempre nos mostra as coisas às claras. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem é muito forte para os pais que estão me ouvindo aqui. Peça sempre a Deus para lhe revelar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Nós temos uma amiga nossa, eu e a minha esposa, que disse que Deus sempre revelava para a mãe dela a respeito dos filhos. Os filhos estavam fazendo coisa errada, a mãe, uma intercessora daquelas de calibre, estava sempre orando pelos filhos, Deus sempre revelava para ela o que os filhos estavam fazendo e muita coisa eles deixaram de fazer por causa da intercessão de uma mãe. Então, ore a Deus, para Deus não deixar nada oculto, nada encoberto. Escreva aqui nos comentários, diga assim, Deus vai me revelar tudo, Deus vai me mostrar tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar neste domingo, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Meu segundo anúncio, estão abertas as vagas para a Escola de Profetas nos Estados Unidos, em julho, e em Madrid, na Espanha, que vai acontecer, se não me engano, em outubro. Certo? Mas você pode ver direitinho lá no meu site, certo? As inscrições para essas escolas é só pelo site, pelo meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Gente, qualquer outro site, qualquer outra coisa, tenha cuidado, certo? É só lá pelo meu site, www.vinicius7.com.br. E também mostrar para você aqui rapidamente os meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Livros que vão edificar a tua casa, vão te abençoar, para você colocar na cabeceira da sua cama, ler antes de dormir. Mas lembre-se, nenhum devocional substitui a Bíblia Sagrada, ok? Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Vamos compartilhar? Manda aí para 10 pessoas, para 100, para 1000, para o máximo de pessoas que você puder. E o desafio. Amanhã vou esperar vocês aqui às 6 da manhã para você orar junto comigo. Quero ver quem vai vir orar às 6 da manhã aqui e dar a sua primícia para Deus, certo? Porque
Eu gostaria de ver vocês junto comigo às 6 horas da manhã amanhã, ok? Glória a Deus? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a sua carta para Jesus, levanta ela e oremos. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti nossa carta agora e colocamos no altar de Deus os nossos pedidos. Pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos cura e libertação e também pedimos salvação. E nós oramos, Pai, para que nada fique encoberto na nossa vida. Nos mostra, Pai, se os negócios são bons que nós estivermos, nos mostra se as mesas que nós estamos sentados, as pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de Deus ou não. Nos mostra, Pai, se essa sociedade é de Deus ou não. Nos mostra todas as coisas, não nos deixa nada oculto. Nos revela sobre a vida dos nossos filhos. Nos revela, Pai, sobre tudo ao nosso entorno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, nos guia, Senhor, em pastos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por isso te pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo esteja no nosso caminho. Desfaça, Pai, todo laço, desfaça todo engano, desfaça, Pai, todo plano de morte, de acidente contra nós, contra a nossa casa, nossa família. Nos proteja, Pai, do mal, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Nos dê a força necessária, Pai, para permanecermos firmes. Nos unja, nos guia, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Gratidão. Eu quero ver todos vocês amanhã às 6 da manhã. Se chama primícias. Vamos dar os primeiros segundos do nosso dia, da nossa semana para Deus. Amanhã às 6 da manhã eu vou aguardar você aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, viu? Com pelo menos 10 pessoas. E que Deus revele tudo para você, sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre teu entorno, em nome de Jesus. Até mais.